muito boa noite, caro amigo telenauta. Estamos começando a partir de agora o Interview. Você estava acostumado com o Interview de uma nova fórmula e a partir de agora, nesta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015, inicio mais uma etapa na minha vida, assim como fiz algum tempo atrás. Assumi o comando do Balanço Diário, assumo agora o programa Interview. Em tese, o Interview, já para você que está assistindo a partir de agora, você que está ligando o seu computador a partir de agora, para conhecer um pouco mais desse novo programa que estreia hoje na TV Diário do Sertão. O Interview foi um programa criado, idealizado por Caliel Conrado, para trazer o entrevistado falar um pouco da sua vida, desde a infância até os dias atuais. O Interview continua basicamente a mesma essência, trazendo o entrevistado, aonde você, telenauta, eu como apresentador, temos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a vida de alguma personalidade de Cajazeiras, do Sertão, da Paraíba. É importante porque a partir desse programa temos o desejo de conhecer um pouco mais sobre as personalidades de Cajazeiras e região. Começando o nosso programa de hoje, agradecendo desde já todas as pessoas que se ligam na TV online Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, que estreia durante todo esse mês sua nova programação. E desde já abraçando a todos os telenautas que já estão ligados através do Balanço Diário com nova apresentação com Ângelo Lima. Ângelo que assume o Balanço Diário que eu apresentei durante quase um ano. Estreou também o programa Olho Vivo. Enfim, essa nova programação da nossa TV genuinamente sertaneja, que é a TVDS. Você já pode compartilhar, você já pode acessar o nosso site Diário do Sertão e, através do nosso portal, assistir a programação ao vivo da nossa TV. Fique à vontade, esse programa continua sendo apresentado inteiramente, especialmente para você que está do outro lado da tela, você que está em Cajazeiras, no Sertão, a Paraíba, o Brasil, o mundo como um todo. Você que está na rede mundial de computadores, o nosso muito obrigado. O nosso Interview de hoje, estamos estreando hoje e pensamos em trazer alguma personalidade muito conhecida, uma pessoa que há muito tempo não aparecia na mídia, uma pessoa que há muito tempo não dava entrevistas. Eu tive o zelo e o prazer de estar na residência de nada mais, nada menos do que um ex-vereador. Uma pessoa que, após não conseguir sua reeleição no ano de 2012, foi esquecido, entre aspas, esquecido da mídia, mas não esquecido dos seus amigos, da sua família, de toda a legião de correligionários que o acompanharam durante tantos anos na Câmara Municipal. Mas a história dele vem muito antes disso. A sua vida foi marcada por perseguições políticas, por muitas das vezes ser incompreendido na sua época. Você quer saber, claro, quem é o nosso entrevistado de hoje? E nós iniciamos o nosso programa dizendo: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Esta frase do escritor Euclides da Cunha se ajusta à personalidade de Severino Dantas, desde o seu nascimento. Nordestino, pobre, filho de um casal de agricultores, Severino Dantas Fernandes nasceu em 1943 numa casa simples, no sítio Bálsamo, na zona rural de São João do Rio do Peixe. O jovem tinha apenas 13 anos, quando decidiu sair do sítio Bálsamo, na zona rural da antiga Antenor Navarro, para ir estudar no Seminário dos Franciscanos, no município de Triunfo, no vizinho estado do Pernambuco. A partir daí, ele dava os seus primeiros passos no que seria uma vida marcada por perseguições e conquistas. Meu pai, Manuel Guerra Dantas, e Osana Fernandes Dantas, ambos falecidos. Nós, como criança, como criado no sítio Bálsamo, município de São João do Rio do Peixe, numa situação de muita precariedade, né? Um pequeno proprietário de terra, sujeito às agruras, ao problema da seca. Em 58
foi uma grande seca que a gente viveu. Já tínhamos vivido outra seca antes, no ano de 1952, né? Foi um ano bastante escasso, principalmente. E nesse ambiente de muita precisão, nesse ambiente de muitas vezes tentando, naquele tempo, vivendo com os pais, né? E como eu disse antes também, fui me preparando e não senti que tinha que sair daquela realidade, e fui realmente estudar no colégio franciscano, dos franciscanos, em Triunfo, Pernambuco, né? Foi lá também onde a gente já estudou bastante, porque havia um compromisso, havia, digamos assim, uma obrigação da gente estudar, e o estudo era 8 horas, 9 horas de estudo por dia, que a gente, num regime assim disciplinar muito forte, né? Um regime assim onde os padres, os frades franciscanos exigiam muito, né, da gente, e de tal forma que nós fomos nos instruindo, né? E foi uma época em que a gente teve uma preparação intensa, porque a gente era internado, né, nesse colégio franciscano, e de março até o mês de novembro, final de novembro, a gente vivia nesse colégio, estudando e nos dedicando e preparando para ser também frade franciscano, né? Então, nossa infância foi uma infância de pobreza, de um pequeno filho de um pequeno proprietário de terra, com 12 filhos, né? Eu, dos quais apenas 5 sobreviveu, os outros morreram, né? Então, nossa vida em São Valdir do Peixe foi, que naquele tempo também já se chamava Antenor Navarro, foi de muita luta, de muito sacrifício, muita dificuldade que a gente atravessou naquela época, né? E por isso nos fez procurar, nos fez muito inquieto no sentido de mudar a vida, de procurar um novo rumo na vida. E foi com isso que eu disse ao meu pai que não queria mais viver ali, e ele procurou o Colégio dos Franciscanos, e foi onde eu fui internado, e durante 4 anos estive estudando naquele colégio, né? Mas aí se descobriu que eu não tinha vocação para padre, né? E eu fui excluído, e passei daí para para militar em João Pessoa, e me engajando já nos movimentos sociais, no movimento popular, como eu disse antes. O nosso interview, conhecendo um pouco da história do ex-vereador, líder político, petista, militante da esquerda do Brasil, Severino Dantas Fernandes. Passaram-se quase 20 anos, desde a sua infância até a década de 60. Foi quando Severino Dantas despertou o seu desejo de ingressar nos movimentos estudantis. Nesta época, na década de 60, o Brasil vivia um dos momentos que iriam ficar marcados na história. A década de 60 marca o período, ou melhor,
o golpe militar no Brasil, mais precisamente no dia 31 de março de 1964, os militares assumem o comando do Brasil. Para você relembrar um pouco como foi essa recordação da história do nosso país, veja só um trecho da época que relembra o golpe militar no Brasil. 31 de março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o Ato Institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. O final dos anos de chumbo. Este foi o período em que o Brasil viveu a ditadura militar. Voltando para a década de 60, mais precisamente no ano de 1962, Severino Dantas mudou-se para João Pessoa. Até então ele vivia no Seminário dos Franciscanos, só que no início do ano de 1962 ele mudou-se para João Pessoa, ocasião em que ele ingressou nos movimentos estudantis das ligas camponesas. Com o advento do golpe militar de 1964, ele foi obrigado a abandonar suas atividades estudantis e passou a viver na clandestinidade. E realizou vários eventos com o objetivo de rearticular o movimento popular e dando continuidade ao movimento nacionalista, que era encabeçado por Leonel Brizola. Severino Dantas se reporta a esse momento da sua vida com grande alegria. A questão do golpe de 64 foi um verdadeiro divisor de água, né? Como eu disse, houve uma preparação, houve todo um ambiente social de luta, de enfrentamento, de agudização de uma luta de sistema, e nós participamos daquela luta muito mais fazendo dentro da esquerda e nos preparando, e como eu disse antes, fui recrutado
para atuar nas ligas camponesas, na luta pela reforma agrária, né? Nesse ambiente, as tensões sociais, a agudização do movimento da luta dos sem terra, da luta dos camponeses, nós, ao participar daquela batalha, ao participar daquela luta, nós fomos cada vez mais sendo destacado, tendo destaque naquela luta, né? Então, o golpe de 64 nos pegou um tanto de surpresa, porque nós não esperávamos que o golpe viesse a ter êxito, já que havia um debate muito grande na esquerda, que era justamente o esquema militar de João Goulart, do Jango, que impedia qualquer movimento de golpe. No entanto, dentro dos quartéis havia muita agitação, né? O movimento dos sargentos foi um movimento que abalou, inclusive, a estrutura das Forças Armadas, né? Houve uma quebra de hierarquia, como diziam eles, e isso fez com que também houvesse uma intervenção internacional, porque a essa altura os Estados Unidos temia muito que o Brasil viesse a ser a segunda Cuba, né? Já tinha acontecido Cuba e o temor era muito grande, né? E a preparação do golpe militar de 1º de abril de 64 foi intensa, né? As classes dominantes, elas se sentiam que seus privilégios perigavam, né, e temiam muito pelas lutas que estavam em pleno ascenso, principalmente as reformas de base de João Goulart, né, que era a reforma agrária, a reforma da educação, a reforma eleitoral. Era um conjunto de reformas que vinham mudar e nos atraía, engajava nessa luta, né? E o que nós víamos também, a influência, a luta de Leonel Brizola, que era, digamos assim, o setor mais à esquerda do movimento nacionalista daquela época. Brizola, que já tinha enfrentado antes a tentativa de golpe militar, quando houve naquele período uma tentativa de impedir a posse de João Goulart, Brizola encabeçou um movimento pela legalidade, e de tal forma que esse movimento pela legalidade, inclusive transmitido em cadeia de rádio, fez com que o movimento social passasse a uma luta, a ocupar as ruas, a ocupar terras, né? E de tal forma que era um ambiente de muita luta, de muita tensão, de muito tensionamento, uma agudização da luta de classes, né? A luta de classes que naquela época, como eu disse, se dava em função de mudanças no campo de transformações sociais que eram reivindicadas principalmente pelos movimentos populares. Naquele tempo, as ligas camponesas, eram também os movimentos de rua, em Brasília, por exemplo, de ocupação da reforma urbana, né, de ocupação de terreno. Então, que fez com que essa juventude
se unisse aos movimentos e passasse a reivindicar cada vez mais o estudo, a educação como parte de uma melhoria na qualidade de ensino daquela época, né? A juventude que, digamos assim, preferia a revolução, né? E para depois que a revolução triunfasse, passar a realmente estudar e servir a pátria, e servir ao movimento, né? E servir a causa do socialismo, que era a nossa causa naquela época. No nosso programa Interview, estamos entrevistando, ou melhor, conhecendo um pouco sobre a trajetória do ex-vereador cajazeirense Severino Dantas Fernandes. Com movimentos populares cada vez mais fortes e constantes, o regime militar estava chegando ao fim e tem início a abertura política, conhecida como a redemocratização do Brasil. No final da década de 70, era estabelecida a nova lei, uma lei orgânica nova dos partidos, que acabava com o bipartidarismo e liberava a criação de novos. Com esta mudança, surge o Partido dos Trabalhadores, apoiado por intelectuais, religiosos, artistas, estudantes e militantes que abandonaram a luta armada. Severino Dantas participou das primeiras reuniões de articulação para a criação do PT e foi pressionado por líderes do partido para vir para Cajazeiras, definitivamente, e assumir o comando político do Partido dos Trabalhadores. A sua primeira candidatura foi a prefeito de Cajazeiras. Não obteve êxito, mas preparou o terreno para ser candidato a vereador e permanecer no cargo por quase 16 anos. Bom, a vinda para aqui para Cajazeiras foi fundamentalmente resultado de uma discussão com o companheiro Jeová, naquela época, o companheiro Jeová, com o companheiro Francisco Alves, do Sintep, né, e eles, e a companheira Lucinha também, e outros companheiros, como também Rizomar, depois do Sinfunk, eles fizeram nós fizemos uma discussão da importância de a gente vir se transferir de São João do Rio Peixe para Cajazeiras e tomar conta da sede do Sintep, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que também teve posteriormente a participação da companheira Laureci Penaforte. Então, essa luta que nós, a partir daí, aqui dentro no Partido dos Trabalhadores de Cajazeiras, fui candidato por primeira vez a prefeito, né, pelo Partido dos Trabalhadores, né, onde tiramos 649 votos, e os outros candidatos era Zerinho pelo PMDB, Deusdete Leitão e Epitácio Leite. Eram os candidatos a prefeito naquela época, né? E nós participamos, nessa participação como prefeito, como candidato a prefeito, a gente foi o menos votado, mas já também preparou o terreno para a gente ser candidato a vereador, que fomos e exercemos essa função por 4 mandatos de 16 anos como vereador nessa terra, que foi uma das conquistas que eu mais prezo e que mais tenho, digamos assim, a maior
consideração e o maior carinho pelo povo de Cajazeiras, por durante 16 anos ter nos colocado como vereador, e também dos companheiros do Partido dos Trabalhadores, que sempre confiaram na nossa participação, né, na nossa atuação e na nossa coerência como um dos candidatos, dos mandatos mais que mais a gente permitiu intervir e permitiu fazer, fiscalizar, fez com que a gente fizesse denúncias de várias coisas erradas, como também de proposta de também leis municipais que a gente propôs e que foi aprovada. Severino, foram 16 anos sem interrupções, então? Exatamente, foram 16 anos sem interrupção, de 1997 a, se eu não me engano, 2012. Né? Durante todo esse tempo, a gente participou, fizemos, né? A Cajazeira conhece, sabe, a população tem conhecimento da nossa atuação coerente, firme, e que hoje a gente olha isso como uma grande conquista pessoal, mas acima de tudo um eterno agradecimento pelo povo que confiou na gente e que nos deu essa condição de exercer por 16 anos seguidos o mandato de vereador e ter, hoje a população, muita gente reconhece a nossa participação, a nossa atuação coerente, as nossas denúncias que se confirmaram, inclusive até hoje, setores como tem feito, tem respondido a processos devido à nossa intensa participação nas nossas denúncias de irregularidades que realmente aconteceram na administração e que a gente denunciou e fomos, por isso, processados, 3 processos, mas toda a denúncia que nós fizemos eram denúncias que a gente tinha provas, tinha documentos, era em cima de documentos para provar que a gente fazia toda uma atuação voltada e compromissada para o município, mas também éramos militantes a nível estadual também, que a gente participou, inclusive fomos parte do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Nosso programa Interview, estreando hoje esse programa que continua na mesma essência, conhecendo um pouco da vida do nosso entrevistado. Nós estamos conhecendo um pouco mais da vida, a trajetória do ex-vereador de Cajazeiras, Severino Dantas Fernandes. Ele falou sobre a sua infância, sobre as suas lutas sindicais, nos movimentos também estudantis aqui no estado da Paraíba, e falou sobre a sua expectativa, ou melhor dizendo, a sua experiência que teve na época da ditadura militar, esse regime que perdurou durante anos aqui no nosso país. Só que o nosso interview dá uma pausa e vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, Severino Dantas irá falar sobre o seu início na vida pública, o início da sua carreira política. Você não pode perder. Vai falar também sobre os embates que teve na gestão de Carlos Antônio,
vai falar também sobre Lula, Dilma, tudo isso no segundo bloco do nosso programa Interview. Nós voltamos daqui a pouco com mais Interview. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Acompanhe a TV Diário do Sertão através dos sites parceiros. Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, São João FM, Clipe PB, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Agora, Agitos Play, Diamante Online, Clique CZ, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal Litoral PB, Portal Alvorada do Sertão, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, uagora.net, Blog do Luiz Carlos, Cofemac, Portal Independente, Folha VIP de Cajazeiras, Moído, Radar Sertanejo, Portal Rafael Fernandes, Radar PB, Blog Ângelo Lima, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Voltando após um breve intervalo comercial com o nosso Interview, esse programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, a vitrine do Sertão. E você que está do outro lado da tela, você pode participar também desse nosso bate-papo, desse nosso programa de hoje especial. Você pode mandar mensagens para o meu WhatsApp, o 993679539, 993679539, ou também participar através do Facebook Diário do Sertão. Facebook Diário do Sertão, Twitter, @Diário do Sertão, enfim, todos esses meios, fique à vontade para você participar do nosso programa. E o nosso programa de hoje conversando com o ex-vereador Severino Dantas Fernandes. Ele falou sobre o seu início, desde o sítio Bálsamo, na zona rural de São João do Rio do Peixe, quando ingressou nos movimentos estudantis, e falando sobre o início da sua vida política. Severino Dantas teve uma atuação muito rígida na Câmara Municipal de Cajazeiras. Na época, o executivo era comandado pelo ex-prefeito Carlos Antônio. Carlos Antônio, que teve um ferrenho opositor na casa de Otacílio Jurema. O ex-vereador afirma que suas posições e suas oposições eram inteiramente políticas e que nunca teve nada contra a pessoa de Carlos Antônio. Olha, nós tínhamos um compromisso, e o compromisso que a gente tinha assumido sempre era de atuar, de ter uma atuação muito rigorosa, muito firme, em relação a ser, digamos assim, o fiscal do povo, né? De fiscalizar as obras, de fiscalizar as verbas que eram gastos, né? E eu sempre assumi esse compromisso, né? Com muitas dificuldades, a gente denunciou, fez e várias denúncias, muitas dessas denúncias realmente hoje se comprova, né? Não era uma irresponsabilidade nossa, era uma atitude de compromisso com a verdade e, acima de tudo, de não permitir que o dinheiro público fosse mal aplicado, mal gasto, né? Eu fiz isso com plena consciência, nunca fiz para perseguir ninguém, mas sim para o bem da comunidade, porque eu achava que a função
inclusive constitucional do vereador, é fiscalizar, é fazer leis, é propor requerimentos, e isso a gente fez, e na minha avaliação foi um dos períodos mais profícuo, assim, mais rico da nossa atuação como representante do povo, como vereador. Hoje a gente se encontra afastado, mas pretendo ver como a gente fazer toda uma biografia que venha relatar todos esses acontecimentos, se bem que desde a minha origem, desde a minha participação, até chegar em Cajazeiras, que foi, digamos assim, minha terra favorita mesmo, né? Meu rincão favorito, de tal forma que eu sei que é muito difícil fazer um levantamento, porque muita coisa que a gente participou, digamos, a memória já não permite mais detalhadamente fazer um relato mais detalhado dessa situação. Severino Dantas, durante a gestão do ex-prefeito Carlos Antônio, o senhor sempre ferrenho, sempre rígido na Câmara Municipal. Houve em algum momento uma tentativa de aproximação entre Severino Dantas e a gestão municipal? Houveram várias propostas, mas nunca a gente levou em conta, porque nós entendíamos o seguinte: eu fui eleito vereador da oposição, eu tinha que cumprir aquilo que a população tinha me outorgado. Então, fazer aliança inclusive com grupos políticos que tinham uma forma, um procedimento totalmente diferente do nosso, não era coerente, não era conveniente. E eu jamais iria fazer uma aliança com grupos com os quais eu divergia energicamente, e via que não tinha o menor cabimento eu fazer uma aliança com forças contrárias à nossa atuação, aos nossos compromissos, aos compromissos assumidos durante a campanha, durante as campanhas que eu participei, e durante o período que eu participei na Câmara Municipal. Severino, o senhor guarda alguma mágoa do ex-prefeito Carlos Antônio? Não, eu não guardo mágoa de ninguém, não. Eu nunca tive. Eu fiz eu tive uma atuação política, né? Politicamente, eu pessoalmente não tenho problema com ninguém, nunca tive, né, problemas assim de pessoais. Meus problemas são de outra índole, problema político, problema de quem está compromissado com um projeto de sociedade, com um projeto político, com um programa de mudança, de transformação. Então, e quem representar contra isso, a gente dá o combate, o bom combate, né? Então, nós não temos nenhum problema com qualquer político. Fizemos sempre o debate, o combate a Carlos Antônio, como fizemos a Vitoriano, como fizemos a Zerinho, né? Como fizemos, naquele período era importante a nossa participação, e a população reconheceu, né? Quando a gente passou a não mais fazer esse tipo de luta, foi quando houve, digamos assim,
não eleição para vereador, né? Então, porque a população estava acostumada a nos ver como oposição e de repente a gente passou para a situação. Isso para mim foi muito negativo, né? O fato de ser situação, porque eu não tinha a habilidade, o traquejo para arranjar ou fazer o tipo de política que se faz de levar prefeitos, estar diariamente pedindo isso ou aquilo, né, fazendo, nem que seja para os outros, mas nós não nos habituamos a esse tipo de política do toma lá da cá, né? Severino, então o senhor fala situação com a eleição do ex-prefeito Léo. O ex-prefeito Léo e Rafael, né? Então, acho que foi até um erro nosso ter participado assim e de não ter continuado, não ter dado continuidade àquela luta que a gente sempre deu, né? Porque você na tribuna da Câmara, você faz as denúncias, levanta os problemas que a gente enfrenta, que a gente acha que deve ser feito, seja ele com qualquer prefeito, seja ele da situação ou da oposição. Claro que você, como situação, tem algumas questões que você tem que tratar, mas também nós fizemos aquilo que achávamos que deveria fazer e foi importante a nossa atuação, mesmo não tendo se reeleito. Hoje a gente está continuando no mesmo movimento, estamos no nosso Partido dos Trabalhadores, na Frente Brasil Popular, fazendo a mesma atuação que fizemos há 30, 40 anos passados, né? Com menos força do ponto de vista de que a idade, com 72 anos, não nos permite mais aquele entusiasmo e aquela disposição que tínhamos há 30, 40 anos atrás, ou mesmo há 20 anos atrás, mas a nossa crença numa sociedade mais justa, mais igualitária, porque meu compromisso é com a causa do socialismo, a causa de uma sociedade realmente que venha distribuir renda, que venha distribuir riqueza, e não uma sociedade onde impera a violência, a droga e a realidade da situação brutal que a gente vive nos dias de hoje. Durante tantos anos atuando na vida política de Cajazeiras, o ex-vereador Severino Dantas tem uma informação no seu currículo que somente ele tem. Ele teve o seu mandato de vereador cassado. Após o seu afastamento da Câmara Municipal, representantes de vários partidos de esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores, se dedicaram efetivamente em defender a volta de Severino Dantas à Câmara Municipal. Até mesmo o atual governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que naquela época era um grande líder do PT a nível Paraíba, esteve em Cajazeiras para defender Severino Dantas. Eu perguntei a Severino Dantas se ele se arrependia de algo. Ele disse que, se fosse possível, faria tudo novamente. Veja só. Pois bem, realmente são fatos que, depoimentos importantes, inclusive, que dado por Léa, né, porque realmente eu fui o único vereador que fui cassado no município de Cajazeiras. Houve a cassação do meu mandato
né? 30 dias depois a justiça deu ganho de causa a mim, eu voltei para a Câmara, né? E de tal forma que a cassação foi devido a essas denúncias, a toda essa atuação nossa, e que, inclusive, o companheiro Ricardo Coutinho, naquele tempo era vereador pelo PT em João Pessoa, e esteve realmente, como lembrou a vereadora Léa, presente naquele ato, naquele movimento em defesa do meu mandato, né, do mandato que eu defendi e que tinha sido cassado pela maioria dos vereadores, né? Aliás, por quase todos os vereadores, com exceção de Chagas Amaro e eu, né? Então, e alguns outros que se encontravam fora, mas todos, por unanimidade, votaram a minha cassação. E realmente eu tive a honra de ter o partido se engajou nessa defesa do mandato, e uma das figuras que participou desse movimento foi o governador Ricardo Coutinho, que naquela época era um dos baluartes dentro do PT e que foi muito importante a participação dele na defesa do nosso mandato. Qual a avaliação que o senhor faz da sua vida política? Eu, se tivesse que fazer, se tivesse como voltar ao passado, faria a mesma coisa, corrigindo algum outro exagero, alguma outra questão, mas eu faria a mesma atuação, o mesmo movimento que fiz hoje, que continuo hoje, e digo que só tenho digamos assim, me orgulhar de ter participado na luta pela justiça, que há uma grande diferença de 40, 50 anos, porque hoje eu estou com quase 60 anos de militância política, daquelas lutas, aquelas batalhas das ligas camponesas, daquele período, para a situação de hoje. Há uma mudança muito grande, o país é outro, as realidades são outras, os movimentos são outros. A gente tem hoje um Partido dos Trabalhadores no governo, que enfrentando crises muito profundas, né? E de tal forma que nós voltaríamos a fazer exatamente o que... E temos o orgulho desse passado, desse nosso passado de luta, e de não ter sucumbido diante das pressões, das propostas indecentes, né? De tal forma que eu tenho muito a agradecer a todos os companheiros, a todos que a gente participou, inclusive a nível estadual, né? A nível até nacional, porque eu tenho a honra de ter sido em 2001 ter a minha cadeira de roda sendo empurrada pelo presidente, ainda não era presidente, pelo companheiro Lula, né, que também estivemos com ele aí no túnel aí, quanto da transposição do São Francisco, em uma visita que ele fez em novembro logo faltando um mês para ele entregar o poder, o governo à nossa companheira Dilma, de tal forma que nós participamos e temos, inclusive, muita atuação, né? E realmente voltaremos
a fazer, melhorando ainda mais o que temos feito hoje. A vida política de Severino Dantas se parece muito com a vida política também do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Falando em Lula, após 3 campanhas frustradas, Lula foi finalmente eleito presidente da República em 27 de novembro de 2002. Lula é o primeiro operário a instalar-se como inquilino no Palácio do Alvorada. Desde então, o Partido dos Trabalhadores continuou a comandar os destinos do Brasil até os dias atuais. Severino Dantas disse que vê na atualidade com muita preocupação os partidos e principalmente o Partido dos Trabalhadores, pois as elites tentam a todo custo criminalizar o Partido dos Trabalhadores, porque embora tenha cometido os erros, nada justifica a tentativa de golpe que querem instaurar no Brasil. Severino Dantas, que por muitas vezes esteve ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado também de Dilma, ele que participou efetivamente das conversações para a criação do Partido dos Trabalhadores. Agora, Severino Dantas irá falar sobre as reuniões que participou aqui em Cajazeiras com o ex-presidente Lula e a criação do Partido dos Trabalhadores. E falar também sobre como ele vê o PT nos dias atuais. Olha, vejo com muita preocupação, o partido realmente cometeu alguns erros, mas não nas proporções que são denunciados esses erros hoje. A tentativa de criminalização, de judicialização do PT é uma forma criminosa que as elites estão tentando destruir um instrumento de luta, porque sente que, apesar dos erros do PT, ele continua sendo um partido que põe em perigo muitos dos privilégios das elites de hoje, né? A criminalização do PT, a tentativa de destruir a sua liderança, né? Tudo isso mostra um grau que tem atingido a luta de classe, né? De acirramento da luta de classe no país, né? O PT realmente tem que voltar àquele partido a ser um partido de militantes, um partido aguerrido das lutas, né? Hoje nós temos conquistas enormes feitas no governo petista, né? Conquistas sociais, as políticas sociais do PT têm sido, inclusive, exemplo para o mundo inteiro. Muitos países do mundo têm copiado o Bolsa Família, os programas sociais que esse partido tem defendido. Então, eu considero que o PT vai sair dessa crise e vai fazer a sua autocrítica de poder continuar como instrumento principal na esquerda brasileira e latino-americana, sendo dos instrumentos mais poderosos para a transformação, as mudanças da sociedade. Então, é preocupante, mas ao mesmo tempo é desafiador o momento que a gente está vivendo, porque estamos remando contra a maré, né? Os meios, principalmente determinados meios de comunicação, a grande mídia tem feito com que fosse satanizado como esse partido a um setor da classe média, um setor da população digamos, que tem sido instigado o ódio
o ódio uma instigação de ódio, um ódio não apenas contra o PT, mas contra muitas lideranças, contra muitos movimentos, né? Então, que é uma coisa preocupante, digamos assim, essa situação do ódio que muitas vezes a gente fanático, ódio fanático, que leva ao fascismo, ao nazismo, como a gente tem presenciado nos últimos tempos. Então, eu acredito no Partido dos Trabalhadores, acredito que as forças que levaram a sua formação vai ser também a que vai, digamos, ressuscitar, a que vai dar uma dinâmica nova a esse partido. E confio que essas políticas, na medida que vão sendo implementadas, as classes dominantes sentem que perigam os seus compromissos e, por isso, tem uma atitude muito hostil, né? E de tratar de fazer com que esse partido, a destruição desse partido, então, nós confiamos em que vamos nos recuperar e vamos passar a viver um período mais onde a população, em grande parte da população, tem esse reconhecimento do quanto o PT fez por esse país ao retirar 40 milhões de pessoas da pobreza e da indigência, né? Eu acredito nesse partido, como também nas forças de esquerda, nas demais forças de esquerda, nos movimentos sociais que são capazes de enfrentar todo esse poder enorme das classes privilegiadas, e que nós vamos triunfar ao mostrar a que estamos realmente lutando por uma vida ainda mais digna e melhor condição. Aprofundar mudanças é a luta principal hoje, que a gente abraça e que a gente se engaja com todos os movimentos nesse país. Você vê, a coisa mais importante de tudo isso é que, apesar das denúncias, investigação, das investigações, de procurar criminalizar a companheira Dilma, até hoje não conseguiram mostrar nenhuma falha, nenhuma agressão dela à ética e à moral, né? Então, o problema do impeachment não se deu, e confio que não se dará, porque eles não conseguiram provar até hoje nada contra Dilma e também contra Lula. Envolvem toda a família de Lula, né? Agora, como a gente vê, setores da Polícia Federal, setores do Ministério Público e também da Justiça, tentam de toda forma envolver como a tática de destruição dessa liderança, mas até hoje não conseguiram provar nada, absolutamente nada, contra a companheira Dilma, né? Cometeu erros, mas não do ponto de vista da moral, de roubar, como a gente tem visto aí o presidente da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que esse sim, graças ao Ministério Público da Suíça e não do Brasil, o Ministério Público da Suíça, que enviou todos os documentos mostrando que cometeu delitos, né? Que esses delitos cometidos
se fosse Dilma, há muito que ela teria sido cassado o seu mandato. Ou em relação ao próprio companheiro Lula, né? Que agora também os filhos, a família, a nora, até Lula gracejando lá, diz até o feto que está por nascer, eles já estão procurando como criminalizá-los, né? Então, nós não somos um partido de santos, ninguém é santo, mas também temos muita coisa importante que nós fizemos nesse país e, acima de tudo, o combate à corrupção. Quem é que está a favor da corrupção? Nós não estamos. O PT jamais surgiu na luta contra a corrupção e hoje tem sido envolvida por setores da Polícia Federal, por setores do Ministério Público, depois que foi o PT que mais deu condição para a atuação do Ministério Público e da Polícia Federal, né? Porque antes, todo mundo sabe, o engavetador geral da União era engavetado todas as propostas que o PT, né, que a sociedade fazia naquela época, no governo Fernando Henrique. Toda essa crise, né, todas essas denúncias eram engavetadas. Hoje, essas denúncias são realmente apuradas por conta de que esse governo deu todas as condições, todo o poder que deveria ter o Ministério Público e a Polícia Federal para investigar. Então, é importante isso, porque a população está começando a entender, né? Apesar das dificuldades da séria crise econômica, essa crise econômica também por conta da crise política, né? E apesar disso, apesar dessa crise, o PT, a população começa a ver diferentemente do que existe hoje, do que das denúncias que foram de início implantadas. Muitas dessas denúncias não têm cabimento, né? E muitos utilizada pelos conservadores, pelos adversários, pela direita, para tratar de destruir o partido, principalmente esse governo, essencialmente depois que foi descoberto o pré-sal. O pré-sal, que é, por assim dizer, a redenção do povo brasileiro, né? Porque 75% do pré-sal do petróleo, 75% vai para a educação e 25% para a saúde, né? O governo americano instaura novamente a quarta frota nas costas do Cone Sul da América, por conta dessas jazidas de petróleo, porque nós sabemos que os Estados Unidos, onde tiver petróleo, faz a guerra do Iraque, a guerra da Líbia, a guerra na Síria, a guerra no Afeganistão, toda a guerra pelo petróleo. Então, o nosso país tem que se preparar, porque realmente as forças das grandes petroleiras, do grande movimento do Império do Norte, no sentido de se apossar dessas riquezas. Não é uma teoria conspirativa, é uma teoria que muitos grandes analistas políticos comprovam que isso está acontecendo e que vai acontecer, né? Então, essa nossa participação no sentido de se engajar ainda mais nesse debate, nessa luta de uma importância muito grande, e que a gente vê uma juventude
um setor, um segmento da juventude que avança no entendimento de uma pátria melhor, de uma pátria mais igualitária. Esse é o desejo de quase todos os brasileiros, ou melhor, de todos os brasileiros, você brasileiro que está em outro país, você sertanejo, você paraibano, enfim, você que mantém vivo esse amor pelo país, pelo Brasil como um todo, independentemente de política, e quer que o Brasil supere essa crise política e econômica que estamos vivenciando. Severino Dantas, na sua entrevista, já chegando ao final dessa sua entrevista, avaliando também a gestão do governador Ricardo Coutinho e também da prefeita Denise. Severino Dantas, ao avaliar a gestão de Ricardo Coutinho, disse da importância do governador da Paraíba em defender a democracia e ser contra o impeachment da presidente Dilma, e que tem o respeito de todos os integrantes do PT na Paraíba. Trazendo para uma questão local, ele disse que não vê possibilidades de uma aliança do Partido dos Trabalhadores com a prefeita Denise Albuquerque e que defende uma candidatura própria, já que uma possível candidatura do deputado estadual José Aldemir teria como principal apoiador o senador Cássio Cunha Lima, que defende a cassação e também o impeachment e que defende também, mais ainda, a renúncia da presidente da República, Dilma Rousseff. Sobre esse assunto, Severino Dantas assim se reportou. Eu quero dizer que é importante a participação do governador na defesa do governo de Dilma. Acho que o governador Ricardo Coutinho teve uma posição importante, foi um governador que se engajou na luta em defesa do mandato da nossa companheira Dilma e merece todo o nosso respeito. Já em relação à questão local, é complicado, a gente não vê como se possa fazer uma aliança localmente, e inclusive eu que sempre denunciei irregularidades, principalmente do ex-prefeito, não tenho condição, não temos condição. Eu acho que vai haver uma luta, vai haver uma discussão dentro do PT sobre essa questão, inclusive visando 2016. Essa luta, essa discussão, esse debate vai acontecer, mas a discussão em relação à questão local é bem diferente, né? Nós temos, por exemplo, uma oposição, inclusive se diz da candidatura do deputado Zé Aldemir. Agora, também temos problemas nessa área, porque são forças apoiadas pelo senador Cássio Cunha Lima, que é um dos senadores que é o porta-voz, digamos assim, da luta pelo impeachment da companheira Dilma, né? Um dos entusiastas na luta para cassar o mandato de Dilma. Então, isso é um complicador para nós, né? Por isso que leva alguns companheiros, inclusive eu mesmo, a defender a candidatura própria, né? Por conta dessa questão de as contradições locais interferem, os problemas locais interferem nesse processo, né? E agora, nada está decidido. O que fica, a questão principal é a discussão, é o diálogo com as oposições e ver qual é o projeto que é oferecido para a cidade, qual é o programa. Então, vamos acabar com esse negócio de discutir cargos ou discutir secretarias. Vamos discutir um projeto para a cidade, vamos nos casar com um projeto para a cidade,
um projeto para a população, no campo da saúde, da educação, da violência, né? Como a gente pode avançar nessa linha. Então, isso é o que é o meu modesto modo de pensar em relação a essa conjuntura atual. Severino Dantas fazendo a sua avaliação do governo do atual governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e trazendo para uma questão local a prefeita Denise, ele dizendo que não vê possibilidades do Partido dos Trabalhadores se aliar e apoiar a candidatura da prefeita de Cajazeiras, Denise Albuquerque. Inclusive, ele disse que defende candidatura própria. Estamos chegando ao final do nosso programa Interview de hoje, que entrevistou e conhecemos um pouco mais sobre a vida, a trajetória do ex-vereador, líder do movimento estudantil na década de 60, ele que participou efetivamente dos partidos de esquerda contra a ditadura militar, Severino Dantas Fernandes. Nós já conhecemos um pouco sobre a vida de Severino e gostaríamos de agradecer as inúmeras mensagens que recebemos através do nosso WhatsApp. O WhatsApp que ficou liberado também durante o nosso programa, o 993679539. Agradecer a mensagem do meu amigo Rafael Matias, ele está na cidade de Uiraúna, acompanhando a entrevista de Severino Dantas e dizendo que é uma verdadeira aula de história essa entrevista com Severino Dantas. Agradecer também a Rivelino Martins, participando, mandando sua mensagem, parabenizando o Rivelino parabenizando Severino Dantas. Também o pessoal do grupo Alegra-te, o grupo de oração ao vivo, que é apresentado toda quarta-feira a partir das 9 da manhã na TV Online Diário do Sertão. Agradecer também a mensagem da minha amiga Dayana, do Capitão Segundo, ele que é comandante da 5ª Companhia de Trânsito aqui da cidade de Cajazeiras, o meu amigo Peterson Santos, ele que também acompanhou a entrevista de Severino Dantas, enfim, a todas as pessoas que participaram através do WhatsApp. No Facebook, agradecer ao meu amigo Laurito, ele que está acompanhando também o programa, parabenizando o nosso querido ex-vereador Severino Dantas. Facebook também, Diário do Sertão, você pode mandar sua mensagem. O meu amigo José Lindomar Guerra, ele compartilhou também a publicação com relação a Severino Dantas. O meu amigo também Cícero César, enfim, todas as pessoas que compartilharam o vídeo quando publicamos no Facebook anunciando a entrevista com Severino Dantas. Abraçar nosso amigo José Maria Gugel, abraçar Nonato Saraiva, Elinete Lourenço, a nossa amiga Laureci Penaforte e tantos outros militantes que são parceiros e que militam ao lado de Severino Dantas durante toda a sua vida política. E para encerrar a nossa entrevista, gostaríamos de agradecer desde já ao ex-vereador Severino Dantas, que recebeu a nossa equipe na sua própria residência e que foi uma entrevista muito palpitante, onde ele falou sobre diversos assuntos. O nosso agradecimento a você, Severino Dantas, e a nossa homenagem também do nosso programa Interview. Eu agradeço profundamente a vocês. Eu lamento porque eu não, digamos assim, não relacionei todos os temas que a gente podia ter feito um debate. Eu agradeço profundamente a vocês, ao Diário do Sertão, por me dar essa oportunidade de falar sobre diferentes causas, diferentes questões, passando por cima, esquecendo várias, mas que somente através de uma autobiografia a gente pode melhor elencar, melhor dizer o que a gente tem feito, né? Eu agradeço a vocês e só lamento de não ter sido ainda melhor, mais preciso nessa nossa participação, mesmo porque eu venho também de um câncer, né? Saí de um câncer de próstata, que felizmente parece que está recuando bastante. Eu tenho feito os exames e o PSA, como diz, e tem cada vez mais baixado. Fiz radioterapia
de tal forma que nossa luta é uma luta que uns caem, outros se levantam e seguem em frente, né? Então, eu agradeço a presença de vocês, a você, ao Mário, e estamos sempre à disposição de aprofundar as questões. Vamos, inclusive, lhe oferecer documentos para que você tenha mais ou menos uma ideia do estatuto aqui, né, da nossa atuação. Então, eu quero realmente dizer que foi uma experiência muito importante essa de hoje, fazer esse relato, que tomara que seja útil para vocês. Foi uma experiência muito agradável. Eu gostaria de agradecer novamente ao nosso querido ex-vereador Severino Dantas, que nos recebeu na sua residência. Também ao nosso querido Mário Alves. Imagens Mário Alves esteve também nessa entrevista. Muito obrigado a você também, telenauta, que acompanhou até agora essa entrevista, onde você conheceu um pouco sobre a vida do ex-vereador Severino Dantas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem
escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.